somando os 3 primeiros pontos numa Série B que promete ser uma Série B dificílima, dados aí os concorrentes às 4 vagas de acesso à Série A, maestro. Inclusive, não venceram, né? Assim, dos 6 campeões brasileiros, foi assim que foi tratado no Jornal Nacional, no noticiário da Globo, anunciando, a Globo tem os direitos da competição. Nessa primeira rodada, o Guarani perdeu, o Cruzeiro perdeu, do Bahia, né, que é um dos que venceu, o Sport venceu, o Grêmio empatou fora e o Vasco empatou em casa na abertura. Então, assim, já mostra nessa primeira rodada que tudo bem que tinha um confronto direto entre eles, mas, enfim, dos 5 jogos, né, podemos dizer assim, só 2 vencedores. E nessa partida, se você puxar pela memória, em 2019, o Sport teve uma campanha bem tranquila, mas não largou bem. Pegou um ritmo ao longo da competição que foi surpreendente, na verdade. Aquela campanha do Sport foi surpreendente pelo ano que era do Sport, mas o Sport largou com 1-1 com o Oeste, e eu tenho certeza que aquele jogo ia ser 1-1. Fui para a ilha sabendo que seria 1-1. Foi na última bola, o Oeste empatou. Isso é uma piada, tá? Embora tenha acontecido mesmo. Em 2006, quando o Sport subiu também com tranquilidade, venceu nas 4 primeiras rodadas. Mas nem sempre isso é suficiente. O Náutico, ano passado, passou 14 jogos, 8 vitórias, 6 empates e acabou não subindo, ficou a 11 pontos do G4. É um campeonato muito longo. Mas para a semana que o Sport teve, um vice-campeonato da Copa do Nordeste, que foi bem digerido pela torcida, pela forma como a torcida viu, a torcida do Sport viu como foi a final, sempre frisando, como a torcida do Sport viu, cada um vê do jeito que quiser, mas como a torcida do Sport viu, aquele vice-campeonato foi digerido, mas aquele momento ele meio que foi diluído com a eliminação do Pernambucano da forma como foi para o Salgueiro. Tivesse passado nos pênaltis, mesmo não jogando bem contra o Salgueiro, eu acho que teria mantido. Mas aqui, o resultado do Salgueiro, esse sim pressionou esse jogo contra o Sampaio. Que buscar essa vitória era uma obrigação, pelo que pesa na competição, e pelo Sampaio, que veio desfalcado. O Sampaio, que já tende a ficar ali no meio da tabela e tal, mas ele veio desfalcado para esse jogo na Ilha do Retiro. Então, acho que tinha assim, uma obrigação do Sport. Uma obrigação moral pela semana e uma obrigação de tabela. Agora, nada disso resultaria numa facilidade pelos próprios problemas do Sport. A carência técnica que existe, a arrancada final da Copa do Nordeste foi algo muito mais de imposição do que o time se descobrindo um grande time. Não foi o que aconteceu, foi um time encaixando para aquela disputa e chegando lá, e quase ainda ficou até perto da taça, mas era um time que tem todos os problemas de sempre, os problemas já abordados aqui há meses, há bastante tempo. E além disso, as próprias escolhas de Dalpozo também, na escalação e durante o jogo. Então era muito problema para resolver. Mas ainda assim, a atuação do primeiro tempo, mesmo tratando esse cenário, para essa partida, eu acho que foi uma atuação muito abaixo disso. Mesmo com esses problemas, o Sport, mas era uma estreia, era uma chance, porque os caras são profissionais, os caras, galera, a gente foi eliminado pelo Sampaio, foi vice, essa é uma, o calendário já deu uma chance para a gente recuperar, e era uma oportunidade boa, tipo, não era fora de casa, na arena, contra a Arena do Grêmio, era osso, se fosse uma largada dessa, era uma largada com a tabela aberta para o Sport, na primeira rodada. E o que aconteceu? Quando o Celso falou da posse de bola, o scout, ele até foi enganoso. O scout da posse de bola deu 54% no primeiro tempo, 54% para o Sport e 46% para o Salgueiro. Mas a impressão é que o Sport tinha 70% de bola. Por quê? Porque Salgueiro não, Sampaio. Porque esses 46% do Sampaio era simplesmente trocando a bola na defesa. O Sampaio basicamente não atacou no primeiro tempo. Os 54% do Sport foram no campo ofensivo e o do Sampaio era basicamente tocando a bola sem muita pressa para fazer absolutamente nada. Era um time que no primeiro tempo os próprios jogadores do Sampaio saíram irritados, parte deles da defesa, com a falta de apetite do ataque. E no caso do Sport, qual foi o futebol do Sport no primeiro tempo? Até acho que o Fred não viu, mas assim, pelo menos da forma como eu vi. Era, primeiro para quem está chegando agora, tem lá Bruno Matias, William Oliveira e Nares. Ou seja, 3 volantes, com um desses volantes sendo o meia, Nares. Nares não funcionou nesse jogo. Bruno Matias só tocou para trás. O William Oliveira simplesmente basicamente não consegue acertar um passo para frente. A bola queima no pé dele. Eu até escrevi isso no Twitter. A bola praticamente queima no pé dele. Então, o meio de campo do Sport não funcionou. Como é que a bola do Sport chegava ao ataque? Ela circulava entre os zagueiros e alguns zagueiros faziam inversão, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E a partir disso, quem dominava lá na frente conseguia fazer uma ultrapassagem. Nesse caso, o Sport conseguiu alguns cruzamentos com Ezequiel.
A gente até estava falando aqui na Água Suja. Ele falhou muito nos cruzamentos, mas ele conseguiu chegar na linha de fundo. Então, assim, ele teve o mérito de aparecer desmarcado, de conseguir na linha de fundo, mas ele foi muito mal. Simplesmente não observava como estava a área. Era olhar assim, ver que tinha um jogador aproximando, esperar 2 segundos, porque ele estava desmarcado nesse lance. Assim, foi um jogador muito afobado. E do lado esquerdo, o Juba, que estava mais por dentro do que na ponta, como é onde ele vinha rendendo na Copa do Nordeste, foi um primeiro tempo muito ruim. O Sport foi vaiado no intervalo. Na volta, voltou o mesmo time, mas as primeiras mexidas demoraram ali com 10, 15 minutos. E Dalpozo, ele colocou Alanzinho, que era o jogador que estava sendo pedido pela torcida, jogador que tinha... A última vez que ele tinha jogado com o Florentino, ele tinha feito ele estava fazendo uma boa partida, mas foi substituído. Aí depois se machucou e ficou um tempão fora, e daí perdeu espaço de forma até difícil de entender, porque é um jogador que poderia ser útil no setor. E era um jogador pedido pela torcida, mas não foi o jogador que mudou o time, tá? Mudou um pouco, mas o Sport mudou nada em nenhum momento, mas que mudou um pouco, não acho que foi Alanzinho. Foi depois, foram as outras alterações, com a Diblage, essa sim, eu acho que surtiu efeito, embora ele tenha entrado no lugar de Bruno Matias. Eu até imagino, seria Bruno Matias ou William Oliveira, tá? Porque, para mim, qualquer um dos dois ali poderia ter saído. Dalpozo escolheu Bruno Matias, como já tinha escolhido também na outra final, e Bruno Matias ficou no banco, ele colocou o William Oliveira, então acho que dá para entender que Dalpozo tem uma preferência por William Oliveira, mas a impressão é que poderia ter tirado qualquer um dos dois, que seria a mesma coisa. Acho que os dois volantes estavam muito mal. E depois, quando entra Vanegas no lugar de Bill, que tinha acabado de tomar amarelo por reclamação, Vanegas, tecnicamente, ele não é um grande jogador, mas de vez em quando é importante a mudança do ritmo para o time. O Sport estava na morosidade, difícil de entender. Talvez você poderia até querer entender pela eliminação, mas você tem que digerir isso, tem que tratar isso como uma estreia. E nesse caso, simplesmente não estava fazendo a menor diferença para o Sport. Está estreando na segunda divisão, sendo essa competição o maior objetivo do clube no ano. Ou seja, o time está estreando o seu maior objetivo, e nem isso estava sendo suficiente para mudar a morosidade. E Vanegas, ele entrou num ritmo muito acima dos companheiros. Isso é importante, porque ele puxa 1 ou 2, mesmo sozinho, ele não vai mudar o time inteiro, mas 2 ali perto dele, ele consegue fazer os caras jogarem de uma forma diferente. Embora tecnicamente ele tenha os problemas. É o cara que circulou, que foi para as 2 pontas, que buscou a linha de fundo, que arriscou o chute e que acabou sendo premiado com um gol de cabeça, que se era para o Sport ganhar por 1-0, pelas alterações que aconteceram. Por todo mundo que entrou em campo, eu acho que o gol tinha que ter sido de Vanegas mesmo. Foi o cara que realmente mais mostrou vontade na reta final que ele entrou. E eu falei pouco de Blas, né? Qual foi a diferença de Blas para Nares? Um passe melhor, um passe vertical melhor, uma visão de jogo melhor e uma participação maior. Porque Nares foi muito apagado no primeiro tempo. Blas, Cáceres não teve uma grande atuação no segundo tempo. Mas pelo menos ele se apresentou para o jogo. Nares não se apresentou para o jogo no primeiro tempo, foi muito apagado. Pode até dizer, estava bem marcado, mas foi um cara completamente apagado. Blas conseguiu. Tem a contrapartida, se perde um pouco da marcação, de velocidade e tal, mas alguém tem que circular a bola e pensar um pouco a bola para frente, não é simplesmente tocar atrás, como o Sport estava fazendo durante 60 minutos. Então, acho que essa mudança foi bem interessante. E no final, quando o Sport chega à vitória, não vou dizer que foi um resultado merecido. Eu sempre trato da seguinte forma: foi merecido porque o gol foi legal. Assim, se fosse um gol impedido, você fala, não foi merecido. Mas, assim, dentro das regras do jogo, foi um resultado merecido. O Sport, no lance legal, sem nenhuma objeção, foi lá e fez o gol. Mas, apesar da melhora no segundo tempo, a cara de 0-0 ali estava muito alta. O Sport fez o segundo tempo melhor do que o primeiro, mas nada muito além disso. Nada muito além disso, e acabou sendo premiado com uma vitória muito importante pensada a longo prazo, porque, assim, a Série B, essa é a 6ª vez que o Sport joga nos pontos corridos, que são 38 rodadas na segunda divisão, sempre foi esse formato. Das 5 anteriores, o Sport subiu em 4. Ou seja, ficou no G4 em 4 vezes a oportunidade. Em apenas uma campanha, o Sport não subiu, que foi em 2010. E mesmo assim, brigou pelo acesso até o final e ficou em 6º lugar. Ou seja, o Sport, no seu histórico, na segunda divisão, nesse formato, ele sempre brigou muito forte. E sabendo disso, ou seja, não é um time que pode até ficar no meio da tabela, mas não é um time que vai entrar achando, esse ano é meio da tabela. Não, não é o objetivo do Sport. Então, esse é um campeonato que o Sport precisa de pelo menos 60 pontos. Mais do que isso. É muito longa a caminhada. Então, por isso, mesmo numa noite de mau futebol, o Sport conseguiu um resultado muito importante pensado a longo prazo, muito mesmo. Na questão do ambiente, acalma uma semana de eliminações,
e até porque vai para 2 jogos fora de casa agora, teria sido muito ruim já estrear tropeçando, porque fora de casa o Sport não faz lá muitas coisas, então poderia um empate agora, ainda tropeçar fora de casa, aí já voltava, talvez até sendo ao posto. Mas enfim, foi um resultado muito importante, e pensando no objetivo do clube, que é o acesso, e é coisa para 60 pontos, então valeu muito a pena esse resultado. Eu queria puxar dessa questão, né, falado sobre Raiva Negras, né, os 2 superchats ali, os 2 primeiros que foram lidos. Uhum. E, como já foi falado aqui na Água Suja, e Cássio já citou, eu não estava escalado para esse programa, né, e eu não veria nada do jogo, mas acabei vendo o segundo tempo. E o que eu tenho do primeiro tempo é justamente a leitura do próprio Cássio, que eu tinha visto no Twitter, de Cauê, né, e leituras gerais de pessoas que eu confio e que vou formando, né, uma visão. E todos tiveram a mesma leitura do primeiro tempo. É fácil quando isso acontece, né? Cássio definiu no Twitter que o Sport tinha tido um domínio oco, né? Porque não conseguiu transformar o volume de jogo em chance de gol. Isso daí, Celso, para quem está vendo o Sport jogar em 2022, não precisa ter visto o primeiro tempo, né? Porque como o Cássio falou, assim que eu disse que não vi, Cássio falou, não perdeu nada, porque a gente sabe que não é um filme repetido. E tudo o que aconteceu contra o Sampaio Corrêa, de certa forma, está dentro do roteiro natural do que o Sport pode e não pode fazer nesse momento da temporada em 2022. Eu vi o segundo tempo e não achei que foi uma atuação ruim do Sport. O segundo tempo. Eu achei que foi uma atuação mediana, né? Mediana, em que percebi uma vontade, uma entrega grande para tentar o gol, até um certo desespero para tentar o gol, inclusive nas substituições, e uma portinha aberta para o risco de sair da Ilha do Retiro com a derrota. Porque, pelo que eu li no primeiro tempo, não teve esse risco no primeiro tempo, né? As substituições de Dalpozo, né, que foram abrindo o time, inclusive a primeira substituição, quando ele coloca Blas e Alanzinho e tira ao mesmo tempo Bruno e Nares, já é uma substituição duplamente ofensiva, né? Poderia talvez só ter feito um, ele fez uma substituição duplamente ofensiva. Blas, ele já chegou, inclusive, a primeira e a segunda bola foram bolas bem interessantes, né? A primeira e a segunda bola, mas logo também os problemas foram aparecendo, né? Porque Blas abre espaços na frente e, em contrapartida, também abre espaços atrás. Era uma preocupação que eu tinha, que aqueles jogos curto, ali... né, Fred? Que aqueles jogos contra times mais fracos no Pernambucano, os primeiros de Blas, escondiam um pouco, e ele hoje tem uma deficiência que não dá para pensar nele como segundo volante, não dá de jeito nenhum. Você tem que realmente pensar em Blas no lugar que é o de Denner, ou foi de Nares hoje, que é esse lugar do meio de campo, né, que o Sport deve estar trazendo o Giovani aí como mais uma tentativa. Blas não dá para disputar posição com Bruno. Talvez Nares dê, tá? Talvez Nares dê. Mas Blas não dá. Você tem ali Ronaldo e William, que é uma cabeça de área que você tem algumas opções, mas você não tem ali volantes ideais. Não acho que chegue a ser um problema do esporte, a posição, os nomes, mas não tem volantes ideais. Porém, o desenho que eu vi do segundo tempo, somado a toda a angústia que me foi repassada do primeiro, é o que eu falei antes, é o roteiro esperado. Quem não viu o jogo e está vendo só a live, ele está entendendo exatamente o que está sendo falado. Está entendendo exatamente. Porque é o saldo do que o Sport fez em 2022. O Sport é um time que, sabidamente, é melhor do meio para trás, cujos reforços para as pontas, para o ataque, para os meias, eu não acho que chegaram a ser reforços desastrosos, mas é como se o Sport não tivesse os titulares e tivesse que sempre alternar reservas. É aquela velha história. Quando joga Jaderson, você quer Bill. Quando joga Bill, você quer Jaderson. Quando entra Raiva Negas, você quer Alanzinho. Quando entra Alanzinho, você quer Raiva Negas. Aí você questiona por Paulinho, por Cristiano. E no fundo, todos esses que eu citei aqui, que são todos os pontas,
entregaram muito pouco. Tá? Muito pouco. E aí, Raiva Negas entregou um pouquinho ali, talvez tenha sido desses dos jogadores que vieram para atacar pelos lados o que mais irritou, mas o que mais entregou também. Tá? E aí a gente fica com essa sensação de que o esporte precisa, com urgência, até porque a primeira janela das inscrições já está fechada. Achei essa inscrição também muito pesado, esse janela, esse recorte. Eu Não achei acho muito lá em pesado, não. julho, De jeito nenhum. lá em Tá julho abre aberto. de novo, mas porra, Não, primeira e velho. segunda rodada deveria ter assim, deixado olha aí. só, assim, então não tem janela, pô. A lógica é justamente essa, é você se preparar. Sim, mas assim, Cássio, veja só, um Pô, campeonato bicho, emenda no outro aqui, pô. pô, velho, mas Um aí é campeonato cada emenda no um. outro. Você Veja, precisa, vamos supor. a sua fala é como de alguém que descobriu que a janela tem semana passada. Não, não é. Não, eu tô Não, criticando a janela, não importa de quando ela tá. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor, a janela o existe, pô. esporte, o esporte quer um jogador que está disputando a final do Alagoano. Dando um exemplo. Não pode contratar esse jogador. Pode ir mais pra frente, pô. Pode pra frente. O Náutico quer um jogador do Retrô. Não Isso é pode assim, contratar esse velho. Veja jogador. só, você está descobrindo a lógica Eu da acho, janela. não, eu não estou Veja só, a descobrindo a lógica da lógica. janela é assim. Eu tô criticando a janela que só A fazia janela. sentido. Não, a janela é só Ela só assim. faria sentido, Cássio. Ela só faria sentido se a primeira parte da temporada tivesse acabado. Não faz sentido janela que fecha uma parte da temporada se a parte da temporada continua aberta, pô. Detalhe, Não a faz janela nem fechou sentido. ainda. É 12 de Não, abril. fecha dia 12, então, mas assim, não vai ter terminado alguns estaduais Pô, velho, do mas Nordeste. Então, eu acho assim, eu eu não vou acho discutir isso, que. não, porque eu acho que é algo que existe no mundo todo, que a sua Mas queixa no está mundo fazendo a todo as queixa. janelas são coordenadas com os campeonatos, e Eu aqui vou é terminar a frase. descoordenada. A queixa que você está fazendo é uma queixa que existe em qualquer janela. Assim, você tá descobrindo a roda na janela brasileira, não. Pô, mas o campeonato italiano. Mas na Rússia o calendário é diferente, não sei o quê. O cara, pô, assim, as nuances existem em qualquer lugar, pô. Em qualquer Não, as lugar. nuances existem, mas acho que para mim o fundamental é: termina, como é o futebol brasileiro, primeiro trimestre, estaduais e o regional. Quando termina esse, você tem um movimento de mercado. Só que aqui no Nordeste não se respeitou. Não se respeitou, extrapolou. Então a culpa não é da janela. Sim, então, mas é da realidade do nosso futebol. A CBF não autorizou, então você fica aí com uma série por exemplo, o CRB, o CSA. Pô, o CRB está disputando o título. É difícil contratar jogador, disputar título. É um pouco chato. Você contratar jogador disputando a final do Copa do Nordeste, por exemplo, é chato. Pô, tu tá com o Búfalo ali, tá com o Rodrigão de opção, aí chega um novo atacante. É chato, complica, mexe com estímulo, com grupo fechado. A gente sabe o peso de ganhar uma Copa do Nordeste, tá? O peso de ganhar a Copa do Nordeste. Então, realmente, acaba. A gente não tem um nível de profissionalismo assim, sabe? Beleza, tá. Rodrigão, que tem um contrato de 3 meses, chegou outro atacante, tá tudo bem. Enfim, mas isso é o de menos, tá? O que eu quero dizer é que o esporte, queira ou não, hoje é dia 9, ele tem 10, 11, 12 para se reforçar até julho. E o esporte precisa de pontas e de meia. E talvez de um centroavante, como o clube está já praticamente fechado com o jogador. O que eu soube, o que eu tenho de informação é que os 4 estão definidos, tá? Essas 4 peças estão definidas. Giovani já foi publicado que é uma delas, tá? O atacante deve, não sei se já surgiu o nome aí. Eu vi que no Clube 45, não sei se especularam ou se tem informação, acertaram um dia desse o nome do atacante. E o ponta, um dos pontas, está jogando no final do estadual até um dia desse. Então tem todo o problema que eu trouxe aqui, né? O cara precisava resolver a vida. E é isso. Então, sabe, Celso, eu acho que o esporte, esse jogo, essa estreia, ela foi a confirmação de tudo que aconteceu com o clube em 2022. Eu acho que você trazer uma visão de que esse jogo ele é desesperançoso, ele dá medo em relação ao que está por vir, eu acho exagero. E se você disser que esse jogo ele é esperançoso e que ele dá confiança porque está por vir, eu também acho exagero. Eu acho que o esporte tem que entender com alguma frieza que tem um time capaz de ser competitivo, até porque ele conseguiu ser competitivo
na hora que a primeira parte do trimestre afunilou e pediu, mas não se joga daquela forma em 38 rodadas. Né? 3 dias depois da final da Copa do Nordeste, o Sport já não conseguiu repetir intensidade contra o Fortaleza, contra o Salgueiro. E nem nessa partida contra o Sampaio conseguiu fazer valer um mando de campo, como foi contra o CRB, por exemplo. Ou como tentou fazer contra um Fortaleza mais forte. Né? Não conseguiu, mas tentou. São muitas limitações. As limitações aparecem muito e vão aparecer muito. E vai ser sempre um desafio ter que ficar. Hoje vamos de Dene ou de Nares? Hoje vamos de Vanega ou de Bio? Ou de Jaderson? Tá? Então, assim, é desgastante e mostra a ineficiência que existe do meio para frente. Eu só acho uma coisa. O segundo tempo me incomodou um pouco na abertura do time e em correr o risco de levar o gol. Entendo. E no final das contas saiu o gol, deu tudo certo, parabéns. Mas eu acho o seguinte, eu acho que Dalpozo precisa também entender qual é o perfil do Sport. Ele precisa entender que o que é que eu tenho de melhor? São os zagueiros. Porra, então vamos trabalhar para ser realmente um time mais defensivo. Vamos ter o sistema com 3 zagueiros, sem necessariamente tirar um dos volantes. Mas pode tirar um atacante, até porque os atacantes, como a gente tem falando aqui, acrescentam muito pouco. Mais testado. Eu queria que o Sport fosse para esses 2 jogos agora lá fora, fechadinho. Porque Criciúma, acho que é Criciúma e quem que o Sport pega na sequência, nas viagens, Cássio? Guarani, Criciúma e Guarani é? Pronto, o Guarani e Criciúma são times com problemas. São times com problemas, que se precisarem se abrir, vão mostrar mais problemas ainda. Então eu não quero um Sport. só fez 2 jogos esse ano. Eu não quero um esporte. Eu não quero um esporte híbrido, né? Com problemas na frente e desprotegido atrás. Eu prefiro um esporte super bem fechado, e que seja capaz de segurar e de irritar e de tirar vantagem de times que são iguais a ele em casa. Porque ou você acha que o Sport vai ser envolvido pelo Criciúma? Não vai. Vai ser um jogo de chance, de uma brecha, de um erro. É um pouco do que foi aquele Sport de Guto naquela Série B também, né, Fred? Isso, todo mundo reclamava 0-0 e o pontinho estava lá. Né? Eu acho que o Sport tem que ser um time seguro. Tá? Eu acho que, às vezes, Dalpozo flerta com um time muito híbrido e falta qualidade técnica individual para sustentar esse time híbrido. São muitas mudanças. Eu acho que Dalpozo mexe muito nesse time. Tá? Desorganiza, sabe? Aquela mexida pré-final contra o Fortaleza foi terrível de tirar Bruno. Poderia ter ido com 3 volantes, mas segurava Bill. Não tinha necessidade de já lançar Bill ali. A prova, essa atuação de Bill hoje discreta, prova que não tinha essa sangria para escalar a Bill. Eu acho que assim, vamos definir, vamos solidificar o que tem. Ele pegou vamos dar uma a cara do gol do cara na ida, uma coisa que os torcedores mais fervorosos pegaram, né? Assim, ele foi muito assim na conta. Esse cara tem que, não sei, ele poderia ter jogado, mas foi talvez tenha sido precipitado. Nem lembro de debater então, isso assim, já, mas acho que essa foi essa visão também. Vamos dar uma cara, né? Eu acho que o fundamental é isso, tá? É dar uma cara ao time. Pegar assim, ó, vamos trabalhar aqui, vamos jogar fechado lá contra o Guarani. Vamos trabalhar por 1 ou 2 bolas. Não precisa ser como foi aquele Sport Ceará, não, que não consegue passar do meio de campo. Não estou dizendo isso, não. Eu acho que o time com 3 zagueiros, jogando com Everton de um lado, né, com Sander do outro, e você fazendo só o ataque com Juba e Búfalo, dá para jogar bem, sabe? Dá para jogar bem. E aí pode até ter Alanzinho de meia. Já que os meias não estão dando conta, bota um jogador mais rápido. Bota um Alanzinho de meia. Tá? Com 2 volantes, você não precisa ter Nares, Denner ou Blas de meia. Pode ser Alanzinho, pode ser alguém mais... Ou o próprio Blas. Vamos, sabe, dar uma cara, escolher uma forma de jogo, porque ser muito híbrido me incomoda. O Sport foi muito híbrido contra o Salgueiro, levou 2 gols do Salgueiro em casa. Tá? E eu acho que o segundo tempo ganhou o jogo, mas flertou em levar um gol. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que foram várias descidas do Sampaio, 4 contra 4, e o Sampaio desperdiçava com chutes horrorosos para muito longe. Para mim, toda descida dessa, teve uma falta de Sander a 3 dedos da grande área, um cruzamento que poderia ser perigoso.
O jogo, para mim, estava no flerte que poderia ser 0-0, 1-0 ou 0-1. Tá? E é o que eu falei. Foram finalizações da entrada da área, 3 ou 4, todas muito para longe. Todas muito para longe. Uma falta na intermediária, perigosíssima, que não deu em nada. Tá? O cara bateu direto. O cara não cruzou. Ele bateu direto, a bola passou em diagonal para fora. E um chute dentro da área que toca na mão do zagueiro do Sport, que ainda bem fez o movimento correto. Mas uma interpretaçãozinha errada ali, chute errado, chute para fora, chute não sei o quê, estava na marca do pênalti. Estava na marca do pênalti. Então, para mim, o Sport ele correu um risco acima do que um time que recebe um Sampaio Corrêa tão fraco como esse em casa deveria correr. Eu acho que o preço para fazer o gol e era necessário tentar fazer esse gol, mostrou uma outra fragilidade que não pode acontecer. Tá? Eu acho que o Sport ele tem que se desenhar, tem que ser um time estruturado e ter muita paciência nos jogos fora de casa, sobretudo. Eu acho que dá para entender muito bem essa Série B, quando dá para ser mais agressivo e quando é necessário pontuar e fazer uma Série B inteligente, como foi 2019. Não precisa colocar o carro na frente dos bois. Define a cara, define o time. Ah, empatou com o Criciúma, podia ter ganho, beleza, empatou. Empatou com o Guarani, podia ter ganho, empatou. Ser um time, como a gente falava que Geninho fazia antigamente, arrumar de trás para frente. Não desarruma o que está montado, tá? Não desarruma o que está montado.